Está no ar o Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. E hoje, como tema, nós temos a malha fiscal digital das conformidades do PIS e COFINS. E os nossos convidados de hoje, nada mais, nada menos que o delegado da Receita Federal, Reginaldo Cardoso. Também conosco aqui, nosso diretor e também tributarista, Luiz Eduardo Neto. Sejam todos bem-vindos para mais esse podcast com esse tema que está no momento, né? A Receita Federal trabalhando. Nós queremos tirar algumas dúvidas, Reginaldo. Você está aqui hoje, com certeza vai ser sabatinado um pouco aí. O Neto já estava comentando sobre alguns pontos específicos aí para esclarecer ao nosso público, né? E eu já queria começar, né, o nosso conteúdo aí te perguntando, né? Essa malha fiscal, quais os objetivos da Receita? O que você tem a nos dizer sobre esse tema, né? Sobre essa malha fiscal, essa nova postura talvez da Receita, como você já comentou. Com você, Reginaldo. Boa tarde, Euclides. Boa tarde, Neto. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, né? Com essa parceria muito bacana do Sescap com a Receita Federal e levando informação, né? Eu acho que dentro desse mundo tributário que a gente vive, informação é essencial, né? A informação de qualidade, principalmente, como o Sescap tem esse compromisso de levar. Então, Euclides, Neto, a malha fiscal da insuficiência do PIS/COFINS é mais uma malha nessa vertente, né? Que a Receita Federal, desde o começo do ano, tem trabalhado sempre em busca de conformidade, né? Então, se a gente pegar alguns estudos tributários, principalmente da OCDE, a gente vai para a pirâmide de conformidade, que é a pirâmide comportamental do contribuinte, né? E que basicamente é uma pirâmide mesmo, porque a base dela, que é a grande maioria dos contribuintes, são aqueles que são contribuintes mais dos tributos sobre consumo, que nem sabem que pagam e pagam uma carga tributária elevada ali. Para esses contribuintes, a gente tem que facilitar ao máximo nos momentos em que ele tenha que ter alguma intervenção da Receita Federal, isso tem que ser facilitado ao máximo, né? Normalmente é só um quesito cadastral que nós precisamos ter desses contribuintes. No topo dessa pirâmide, que é a minoria absoluta dos contribuintes, são aqueles onde a Receita tem que atuar com enforcement, que a gente chama, com a punição, né? Que são os sonegadores contumazes, aquelas empresas perpetuadoras de fraudes e tal. Certo. E a malha vem exatamente... As malhas atuam exatamente no miolo dessa pirâmide, que é aquele contribuinte que quer pagar o seu tributo, que busca pagar seu tributo, que encontra dificuldades, né, dentro de todo o arcabouço tributário fiscal que nós temos, e que esse contribuinte ele tem que ser auxiliado, monitorado e auxiliado para o cumprimento da sua obrigação tributária. Então, e isso que a gente chama de conformidade tributária, né? É isso, a gente... o fisco... trabalhar com informação, com transparência, para que esse contribuinte possa cumprir suas obrigações com facilidade e, por vezes, com auxílio, como é o caso das malhas tributárias. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem evoluído bastante nas malhas pessoas jurídicas, né? Ao passo que na física a gente praticamente hoje tem toda a pessoa física está realmente cercado de malhas, né? Que isso se tornou até a rotina mesmo das pessoas, né? Quando se fala malha, é um cruzamento de informações, é isso? Para a gente deixar isso claro para o nosso público aí. São malhas. Um cruzamento, uma conferência com a base de dados da Receita Federal, onde ela encontra divergências, seria isso? Isso, exatamente. Hoje, cada vez mais com a digitalização da economia, cada vez mais nós temos acessos a informações, a dados digitais, vamos chamar assim, né? Então, todo agente econômico hoje, de uma maneira ou de outra, produz dados digitais, né? E a Receita tem acesso a esses dados e transforma isso em informação.
Então, a informação é o dado digital que a Receita tem trabalhado, que é o cruzamento de informações, né? Então, na malha de insuficiência PIS/COFINS, qual que é o dado, a informação que a Receita tem, baseada em quais dados? A informação que a Receita tem é que um universo aí de 3 mil contribuintes no Brasil, né, tem uma divergência muito relevante, acima de R$100 mil, nas declarações de FD Contribuições, no que é registrado na FD Contribuições, em comparação ao que se registra na DCTF, a confissão das dívidas, né? Então, basicamente, a insuficiência de recolhimento de PIS/COFINS é isso. É um dado registrado na contabilidade, na ECF Contribuições, e outro dado recolhido ou confessado na DCTF. Né? São duas declarações. São duas declarações, né, que o contribuinte que faz, ele que informa a Receita, mas pode ter divergência. Uma que declara, né, com detalhes a forma como chegou na base de cálculo e o valor. E a DCTF, que é só a informação do débito, do saldo, do valor a recolher, né? A DCTF é o que constitui o débito, né? Sim, a DCTF é a declaração que tem a natureza confissória, né? Que é onde o contribuinte paga realmente. E a ECF, declaratória? A ECF é declaratória, é informativa. Então, ou seja, duas declarações que o próprio contribuinte informou com divergência de dados, exato, onde vocês identificaram essas 3 mil empresas, né? E 3 mil, são 3 mil no Brasil? Nesse primeiro momento, Euclides, essa malha que dentro da organização da Receita está sendo conduzida pelas equipes aqui de Londrina para o Brasil inteiro, nesse primeiro momento, nós estamos comunicando os contribuintes cuja divergência supere R$100 mil. Tá? A insuficiência de recolhimento supere R$100 mil, que é em torno de 3 mil contribuintes no Brasil todo. Pode ter mais, então, né? E esses R$100 mil no ano de um ano especificamente? É no ano de 2020 para pequenos contribuintes e 20, 21 e 22 para grandes contribuintes. Muito bem, Neto. E uma dúvida, assim, é possível já identificar que tipo de erro que está sendo mais recorrente? Olha, porque eu acredito que possa ter, às vezes, até um elemento de má fé, às vezes, nessas diferenças, mas o que a gente percebe até no dia a dia, muitas vezes, acaba sendo um erro técnico, erro procedimental. E é possível já identificar, assim, olha, uma das principais causas dessas divergências foi por isso, ou em que campo que as confusões costumam acontecer mais? Neto, quando a gente faz um trabalho dessa natureza, né, em geral a gente começa com amostragens, né? Então a gente fez um trabalho voltado para em torno de 100 contribuintes que a gente considerou que seriam uma amostra fiel dessa população toda de 3 mil contribuintes, e verificamos o seguinte: 70% dessa amostra realmente ou retificou ou uma declaração ou outra. Ou seja, houve erro mesmo, né? E os dados, em geral, foi a retificação da DCTF, porque houve recolhimento posterior, né? 30% não fez nenhuma retificação e aí foram autuados. Mas 10% um terço desses 30% eram erros excusáveis, vamos dizer assim. Os principais erros eram a confusão, né, a troca dos campos na ECF do PIS e do COFINS, ou seja, num ele declarava mais e no outro ele declarava menos, porque as alíquotas de PIS e COFINS são diferentes, né? Então, claro, no trabalho ali você não detecta o que foi recolhido a mais, detectava o que foi recolhido a menos, mas depois vamos dizer, numa segunda peneirada você percebeu esse erro. E o outro erro também que verificamos muito, e que aí sim tem é importante a atuação dos profissionais de contabilidade, de assessoria tributária, que nós percebemos que os contadores, os tributaristas estavam fazendo já o cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é um tema já julgado pelo STF, um direito do contribuinte, apenas na DCTF, né? Tá. Sem retificar a ECF. Sem retificar a ECF. Então, é aí que veio essa divergência, né? Então,
Claro que isso está sujeito a verificações, mas não tem nada de errado o assessor contábil, o assessor tributário já fazer essa confissão apenas já excluindo o ICMS da base de cálculo, né? Mas isso tem que estar refletido também na ICF, na escrituração. Pode ser motivo só de um ajuste, de uma retificação na sua grande maioria? A ICF possivelmente não foi feita a correção necessária. Do projeto piloto, 70% realmente houve insuficiência de recolhimento mesmo. Os contribuintes foram lá, retificaram a DCTF, confessaram a dívida e recolheram. Tá? 70%. Os 30% que não se manifestaram, aí numa segunda peneirada a gente viu que, digamos assim, 10% dessa população toda realmente houve um erro, né? E aí é só retificar. É que esse exemplo, por exemplo, da exclusão de semestre no PIS e COFINS, enquanto retificar DCTF você basicamente retificava o valor devido, você retificar ICF pelas orientações do guia de preenchimentos, você tinha que lançar nota a nota, item a item. Era muito mais trabalhoso. Então, acho que muitas pessoas vão ficando só na DCTF por ser mais fácil, simples, né? Mais fácil, mais automático. Os prazos, né? Precisa... muitas vezes a gente conhece a realidade dos profissionais, às vezes ele precisa cumprir o prazo, precisa fazer o recolhimento e depois eu retifico a ICF, né? E acaba não acontecendo, né? Mas a gente está falando de anos 2020, 2021, 2022, né? Então, aí, independente do contribuinte ter recebido esse aviso ou não, é bacana que os profissionais da área verifiquem com seus clientes isso, né? Às vezes, basta ir lá e complementar. Então, na verdade, uma oportunidade que se tem para corrigir, né, essa falha, esse erro. Sim, e a Receita está... Aliás, a gente conversava isso, né, Reginaldo? Essa mudança de postura da Receita Federal no sentido da pessoa jurídica também ser trabalhada como malha, né? Ou seja, te mostra onde tem uma divergência aqui e corrija antes de ser intimado, né? Que poderia ter um custo maior aí. Essa política de fiscalização voltada à conformidade, né? Ela já é uma vertente em muitos fiscos, né? Não era uma coisa muito... não era da cultura da Receita Federal, mas a gente tem trabalhado isso, acho que é uma mudança de rumo da Receita em relação a isso, né? Houve uma alteração legislativa recentemente com a lei que alterou o voto de qualidade do CARF para voltar para a Fazenda. O voto de qualidade também trouxe novidades em relação à conformidade, né? Onde houve ali normas diretivas, né? Para que a Receita Federal implemente ações de conformidade dentro da sua atuação, né? Então, isso eu acho que, ao meu ver, é um caminho sem volta. Cada vez mais, como eu disse, com a digitalização da economia, a Receita tem essa possibilidade de atuar com mais transparência, né? E é uma relação colaborativa, né? Ao invés de a gente pensar numa relação só conflituosa, contribuinte e receita, né? Você tem esse papel de colaboração entre contribuintes e a receita. E é importante, principalmente naquele ponto em que o contribuinte ele não está fazendo por uma fé, está fazendo... Ele ter oportunidade de corrigir algo antes de ter uma multa maior é muito interessante, né? Muito mais saudável, vamos dizer assim, a relação, né? Sim. E assim, de transparência mesmo. Até mesmo o contribuinte que esteja de má fé. Isso. Não, é uma oportunidade para que o contribuinte possa rever seu procedimento. Refletir, né? Não tem... talvez aquele contribuinte esteja mal informado, né, sobre a gama de cruzamentos que são passíveis de informação, não só pela Receita, por qualquer fisco, né? Então, é uma oportunidade até mesmo para quem agiu de má fé, né? Ou seja, tem um sinal aí que está na mira da Receita, é isso? A gente... não é nem um sinal, Euclides, é uma comunicação mesmo. Olha, a Receita está dizendo, olha, eu tenho dados que me indicam que pode haver uma insuficiência de recolhimento, né? Nós não estamos falando aqui em punição ainda, mas do ponto de vista até da lealdade entre contribuinte e fisco, olha, verifique lá, verifique se
aproveite essa oportunidade, se houve um erro, de se regularizar. Né? Essa é, acho que assim, o ponto mais importante dessa política de conformidade, que é uma vertente no mundo inteiro, né? Essa paridade de armas do fisco com os contribuintes. E quais são os próximos passos, assim, para as empresas, por exemplo, que foram comunicadas e não corrigirem os seus erros? Assim, a empresa recebeu o comunicado, lógico que ela deveria, já não é nem mais cautela apenas, né? Agora, como é que são por dever mesmo já corrigir. Mas se eventualmente ela não fizer as correções, qual que é o procedimento da Receita a partir daí? Então, Neto, até dia 30 de novembro, né? Então a gente tem um prazo aí grande ainda, essas empresas estarão recebendo esses comunicados, os comunicados estão indo via correio, e além disso, né, está na caixa postal da empresa, do ECAC, né, os procuradores, os contadores, os advogados que têm acesso ao ECAC da empresa vão ter acesso a essa comunicação. Lá tem um comunicado, o comunicado via correio é mais genérico, né, até por causa da segurança jurídica disso, e já no ECAC um comunicado mais detalhado das divergências, né? Até dia 30 de novembro é essa análise que a gente está falando. Olha, foi um erro, não foi um erro, é o caso de retificar a ECF, ou é o caso de retificar a confissão de dívida, a DCTF, né? E a partir do dia 30 de novembro, aí sim, serão abertas as fiscalizações. A fiscalização, né? A fiscalização aberta de ofício, vocês sabem que a multa mínima é 75%. 75, 150, se tiver uma fraude, né? Exato. Mas a fiscalização, ela vai ser algo automático por aquela diferença que já foi apurada, porque os sistemas já estão verificando. Eu tenho uma informação na ECF, tenho uma informação na DCTF, eu já tenho um número de diferença. Sim. Vai ser algo assim, olha, vou cobrar essa diferença, vai ser um lançamento de ofício direto, ou existe a hipótese também, olha, vou abrir uma fiscalização de fato para verificar mais informações desses contribuintes? Nesse caso vai ser um lançamento direto, e conforme a malha, da mesma forma que a malha pessoa física, né? Então, a Receita já estruturou seus sistemas para as informações que a gente precisa para fazer o aviso são as mesmas que a gente precisa para fazer o lançamento, né, de ofício, né? Então, quem não retificar, e pode haver outras peneiras da Receita, talvez exclua um ou outro, né? Mas quem não retificar deve receber o auto de infração. Tá? Claro, a partir de então, abre-se todo o contencioso, né, dentro da legislação contencioso normal que a gente está acostumado, possibilidade de revisão de ofício, né, como não houve intimação, possibilidade de revisão de ofício pela própria delegacia, e não havendo a revisão de ofício, possibilidade do julgamento na delegacia de julgamento e no CARF. Londrina já tem um número aqui na região nossa? De empresas intimadas? Olha, tem no Paraná, tem no Brasil? Eu apurei aqui no Paraná. No Paraná? No Paraná nós temos 250 contribuintes, em torno de 73 milhões nessa primeira... 73 milhões de reais? Isso, nessa primeira... tributo devido, então, já foi apurado 73 milhões. Que a gente espera arrecadar com essa autorregularização dos contribuintes, tá? No Brasil inteiro isso vai chegar a 1 bilhão. Se aquele 70% que nós verificamos no projeto piloto se refletir, né, se espelhar, né, nessa grande ação de conformidade, a gente espera um incremento de arrecadação de 1 bilhão. Já com esse corte de eventual ajuste que não vai gerar arrecadação. 70% que a gente imagina que realmente está errado a DCTF, que deve retificar sua DCTF e recolher. A Receita tem mudado realmente sua postura em alguns outros momentos. Você já falou que em relação ao produtor rural, né? Agora com a malha da pessoa jurídica. É uma mudança de cultura mesmo, né, Reginaldo? Sim. Inclusive veio acompanhado de um reforço na legislação, como você falou agora, com essa nova lei do CARF. Também existe, como você disse, aí já um artifício legal aí para vocês poderem estar atuando dessa forma, né?
na orientação, na prevenção? Sim, Seria essa, de uma maneira geral, talvez a cultura da Receita a partir de agora? Eu acho que é uma mudança no relacionamento com o contribuinte, né? Com relacionamento com a sociedade até, né? De se tirar aquela pecha do, olha, punitivo, né? De que, olha, se eu receber uma intimação agora, e mais abertura de informações, né? Então, eu tenho 18 anos de Receita e vivi num tempo em que, às vezes, o contribuinte queria saber, olha, por que eu estou na malha, né? E a gente não podia dizer. Eu não posso dizer, você que tem que saber por que você está na malha, né? Então, isso é uma mudança de cultura mesmo, né? De que a gente tem que contribuir para o contribuinte, né? Então, falar, olha, você está... Na pessoa física, isso é muito latente já, porque isso é uma cultura que vem de maior tempo. Olha, o contribuinte entra no ECAC dele, ele sabe exatamente por que ele está na malha. Olha, é o parâmetro de deduções, despesas médicas. Tem essa informação lá. Ó, a informação que não está batendo é de despesas médicas. E a gente quer evoluir para que a gente tenha o mesmo cenário para as pessoas jurídicas, né? Isso quer dizer que também imposto de renda, contribuição social, daqui a pouco também vai ter uma malha aí. Sim, né? Nós pensamos numa administração tributária para daqui a alguns anos que as próprias declarações das microempresas, dos MEIs, das empresas menores, venham pré-preenchidas, né? Quando a gente tiver alguns projetos aí com resultados sólidos, por exemplo, as notas fiscais eletrônicas de serviço, né? A própria reforma tributária, que deve facilitar isso. A gente imagina que, ao final, isso possa ser simplificado e facilitado. Uma microempresa provavelmente vai ter as suas declarações prontas, né? Como a gente tem da pessoa física a pré-preenchida. Eu, por exemplo, só tenho lá o rendimento assalariado, né? Meu plano de saúde... Tem o plano de saúde lá, né? O dentista também. Então, a minha declaração, praticamente, eu só verifico se não tem nenhum erro ali e transmito, né? Então, o cenário que nós queremos e nós vamos lutar por isso nos próximos anos é que as micro e pequenas empresas, né, até as médias empresas, tenham uma facilidade com o cumprimento das obrigações tributárias nesse nível. Você sabe que o PIS e COFINS, eu brinco assim, porque o PIS e COFINS não cumulativo, ele mudou em 2003, salvo engano. Eu falo que a União, ela teve ciúmes dos estados, que ela queria algo tão complicado e tão difícil de ser cumprido como é o ICMS. E criou o PIS e COFINS não cumulativo, que até hoje, nós já estamos em 20 anos, e até hoje não é pacificado o que dá crédito, o que não dá crédito, conceito de insumos, né? Isso é tão complicado. Eu imagino que para PIS e COFINS, no modelo que nós estamos hoje, não cumulativo, é muito difícil criar um sistema que seja automático assim, né? Com a reforma tributária, realmente é possível, porque vai mudar totalmente o conceito de crédito, né? Talvez fique mais simples. A gente convive diretamente com isso, né? Porque na prática você informa na DCTF, né? E algo que já está na ICF, né? Então, para nós, assim, não estamos dentro da Receita fazendo esse monitoramento, mas são informações redundantes, né? Porque a própria ICF já podia ser declaratória, né? Poderia ser... Confissória, né? Confissória. Mas aí, você falou que existe 70% de empresas nessa amostragem que vocês fizeram, que são erros, que não bate uma informação com a outra. Se eu tivesse uma única, seria aquela verdadeira. Você nem ou ele recolhia, ou... né? Mas esse exemplo de ter duas, ele existe até antes, porque se eu não estiver enganado, que isso já faz algum tempo, a DCTF constitui também o imposto de renda da pessoa jurídica, e você tinha declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e não constituía. Era DCTF, você também já existia a história... Já existia, né? Das duas declarações. Quando se criou a DCTF, assim, foi para criar uma conta corrente. A Receita Federal você declara quanto que você deve e já fazia o lançamento. É tipo um autolançamento, né? Sim. Mas a reforma tributária, a proposta é mais ou menos isso, entrar nesse tema aí, né? De autodeclaração, facilitar um pouco tudo isso. A grande questão, e eu acho que isso evoluiu no mundo inteiro e precisa evoluir no Brasil,
é a não cumulatividade dos impostos, né? Então, a cumulatividade realmente é muito danoso, né? Então, eu acredito que essa proposta de reforma tributária traz, né, deve melhorar essa situação, né? Porque essa não cumulatividade, ela sendo legislada, né, pela União Federal e por 27 estados, principalmente o ICMS, que a carga, as alíquotas é grande, e por 5 mil municípios, muitas vezes, né? Então, traz aí esse monstro tributário que nós temos hoje, né? Então, acredito que essa proposta de reforma tributária, pelo menos tem que trazer essa simplificação, né? Esse compartilhamento, vamos dizer assim, das competências tributárias, da competência de tributar entre os entes políticos, né? Então, acho que isso vai ser essencial, porque o PIS/COFINS, né, ainda eu acho que é o dilema, o conflito jurídico que se perdura desde 2003 é em relação aos insumos. Aos insumos, isso. Então, é só Imagina o que se tem hoje sobre as bases de ICMS do Brasil inteiro, né? Então, e que, como você disse, depois de tantos anos, a gente não tem nada definido ainda, né? Não tem uma coisa muito clara do que é o insumo que gera o creditamento e o que não gera, né? Quando eu vi a notícia da malha fina do PIS e COFINS, eu imaginei no primeiro momento que poderia ser relacionado a isso, porque do ano passado para cá nós tivemos algumas decisões do STJ, do STF, até do CAR, ficou mudando alguns entendimentos. Por um lado, às vezes, favorável ao contribuinte, por outro lado, favorável ao fisco. Eu pensei, olha, talvez a Receita já esteja, até por conta de algumas mudanças, aquilo que já está pacificando que seria exigível. Eu falei, olha, já veio uma malha fina em cima disso, mas ainda não é, né? A malha fina seria somente nas diferenças. Sim, né? sim. Até, assim, a gente até gostaria de evoluir para isso, né? De evoluir para, em algum momento, dizer, olha, nós temos a informação que insumo tal não gera acreditamento, né? E ter a informação que o contribuinte se acreditou. Mas, nesse momento, ainda nós não temos essa informação. A gente vinha conversando informalmente, né, Reginaldo? Nesse espírito, assim, de repente, até o próprio SESCAP auxiliar nesses entendimentos da Receita, né? Às vezes tem alguma orientação que você também, a fiscalização pudesse passar, né? Qual que é o entendimento da Receita? Nem sempre, talvez, seja o entendimento dos tributaristas, né, Neto? Mas a Receita, às vezes, tem algumas questões, né, que ela entende, ou já foi pacificado, ou já teve julgado, né, de algum ato específico, né, uma tributação de alguma receita, e às vezes o contribuinte continua fazendo errado, né, e vocês vão identificando isso. Então, a gente conversava até no sentido assim, se a Receita puder disponibilizar alguns pontos, vocês estão atuando errado nisso aqui, nós já entendemos desta forma, né? E a gente poder discutir isso com os contribuintes também, né? De determinadas áreas. Eu acho que a conformidade, Neto e Euclides, ela vem na intenção não do convencimento, né? E sim da transparência. O que é bacana, que a gente pode evoluir, a gente deve evoluir nesses quesitos de conformidade. Por exemplo, trabalhar por áreas setoriais, às vezes um entendimento jurídico, né, um entendimento contábil que afeta um setor inteiro e que existe esse conflito entre o entendimento do contribuinte, o entendimento dos tributaristas e o entendimento da Receita, né, a gente pode tratar isso com transparência. Então, a gente a nossa ideia é fazer reuniões de conformidade com setores, por exemplo, porque daí a gente preserva o sigilo fiscal e a equidade entre os contribuintes por setores, dizendo, olha, nosso entendimento da Receita é esse, né? Vamos ouvir o entendimento dos tributaristas, dos contribuintes também, né? Mas chegando a uma conclusão, olha, se a gente não chegar quem quiser, né, não quiser o conflito no contencioso, né? Opte pela orientação da Receita Federal. E quem quiser apostar nisso, mas de maneira transparente, né? De maneira que o empreendedor possa tomar suas decisões, vamos dizer, num universo de risco que ele possa medir, né? Consciente, né? Consciente.
Eu acho que é uma evolução isso, se a gente chegar nesse ponto aí. Já teve algumas situações assim, né, Neto? Sim, eu estava conversando, que acho que mais ou menos há uns 2 anos, eu participei de uma... Foi por conferência, eu acho que era um grupo de Brasília mesmo, no setor de concessionárias. Era PIS e COFINS também, na parte de bonificações e verbas que essas concessionárias recebiam das montadoras, né? Mas foi realmente essa abordagem. Eu acho, salvo engano, eles procuraram a Anfávia convidou grandes grupos de concessionárias, aí nós fomos tivemos uma apresentação de uma tarde inteira, expondo, olha, vocês vão ser comunicados, só que foi muito setorizado, né? Diferente que um geral, era justamente para esse. Vocês vão ser comunicados a partir de agora, no que nós já verificamos, e vocês têm da mesma forma, têm a oportunidade de corrigir antes que seja tomada qualquer tipo de fiscalização com multa mais altas. E funcionou, né? E funcionou naquela época, assim. Foi elucidativo, assim. Foi elucidativo. É uma transparência, né? É uma transparência. E eu acho bacana, assim, Euclides, aí até chamando a atenção um pouco sobre um problema que nós temos tido, assim, como qualquer grupo humano, né, nós temos aí bons assessores tributários e maus assessores tributários, né? Então, volta e meia, os contribuintes se deparam com assessorias tributárias prometendo, assim, coisas que, vamos dizer, pelo menos é muito divergente do que o geral do mercado promete, né? Então, temos casos, por exemplo, de assessores que prometem aos contribuintes a compensação dos valores pagos no Simples Nacional, a diminuição drástica do valor pago no Simples Nacional, e, na realidade, o negócio do contribuinte não mudou nada, né? E nem existe controvérsias relevantes nessa área. E, às vezes, a gente vê lá o assessor simplesmente vai lá e retifica as declarações, impostando um falso motivo de imunidade ou de isenção, né? Seja, muitas vezes a gente vê, olha, ele só retifica o da ZN lá, colocando que tem um processo em julgamento. E, é claro, a Receita Federal, ela demora um pouco para rodar as malhas e verificar isso, mas dentro dos 5 anos a gente vai, né? E aí é muito até desgastante para nós quando vemos lá o contribuinte, olha, mas o contador me garantiu que isso estava dentro da lei e tal, e depois de 4 anos agora eu vou ter que pagar tudo com multa de 150% e mais a correção. E responder um processo, que é 150%, é um processo criminal. E responder um processo aí pelo Esse é um tema recorrente. Você entrou num tema aí, Reginaldo, que lá na nossa entidade, vira e mexe, tem alguém questionando, né? Que existem até empresas que vêm de fora de Londrina, já atuou nesse sentido, né? E qual que seria o caminho, então, nós como entidade, se a gente identificar aí que existem empresas que estão sendo denunciadas até para a nossa entidade, qual que seria um caminho para a gente tentar? Porque existem bons e maus, como você falou. Sim. E às vezes a gente identifica o mal fácil, que se ele está fazendo isso contumaz, vai aparecer. Alguma outra empresa de contabilidade chega e fala, olha, eu peguei a contabilidade de uma empresa tal, que o escritório X, ou a empresa X, ou o profissional X... cometeu esse problema aqui, induziu o cliente a um erro e coisa parecida. Então, qual que seria uma indicação para nós como entidade? Isso pode ser feito via entidade ou via o próprio contador, né? Toda a informação que chega para a Receita, porque o contador que vinha fazendo a contabilidade ali, o advogado que vinha prestando aquela assessoria contábil dentro, né, da lei, né? Em algum momento perde o seu cliente para alguém que... isso que acontece. Que ele sabe que está fora da lei. Mas, é claro, nem sempre ele consegue convencer o contribuinte, o cliente dele, até pelos aspectos econômicos, vamos dizer assim, né? Mas nós recebemos essas informações. Via Sescap até melhor, porque mantém uma coisa institucional. Sim. Mas se o contador quiser mandar... de maneira anônima mesmo, para um envelope para a Receita Federal, nós recebemos, e isso nos traz subsídios exatamente para trabalhar essas malhas. É bom esclarecer isso, né? Porque vira e mexe aparece alguém questionando, reclamando, né? Muito então comum. Pode fazer via entidade ou diretamente. Muito comum com Simples, nessas retificações equivocadas. Muito comum com compensações também equivocadas, compensações que não existem, né? Até com créditos...
muitos suspeitos, e eles sempre procuram aquelas empresas que estão em situação difícil, querer, e quase com estado de necessidade, a pessoa quer acreditar que aquilo realmente é real e aí esses, vamos dizer assim, alguns estelionatários tributários acabam arrumando um terreno fértil. Lógico que existem créditos também que podem ser feitos, tem um procedimento que a própria Receita trata, né, que tem que ser seguido, mas normalmente esses procedimentos eles vão à margem para tentar quase que ficar o máximo de tempo possível ocultos para que o cliente dele não descubra que o que ele está sendo enganado, né, que está sendo enganado. Aí a Receita vai acabar descobrindo isso depois de uns 3, 4 anos. E também aí o contribuinte, quando recebe essa cobrança, esse consultor já nem está ali mais. Já não está mais aqui, né? Ele não tem mais com quem se socorrer. Ele responsabilizar esse consultor, né? Por essas irregularidades, assim. Bom, mas de qualquer forma, assim, eu acho que a entidade, né, fica à disposição para quem quiser, né, fazer essa colocação. A gente pode estar levando isso para a Receita Federal. E o próprio Reginaldo já disse, pode ser direto também, de forma anônima, inclusive, né, Reginaldo? Sim. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? Gostaria das considerações finais, Neto? Não, eu acho que esse tipo de iniciativa, eu acho que não é a primeira, enfim, acho que para grandes empresas talvez seja, eu não me lembro de para grandes empresas terem uma iniciativa dessa forma, mas acho que para o simples eu já havia visto no passado alguma coisa semelhante, mas elas são de muito valor, tá? Como eu falei, nós vamos ter alguns de má fé que também vão poder regularizar, mas muitas vezes o equívoco acaba acontecendo por um erro, não pela vontade de contador nem da empresa, e as multas são altas, né? Então, como a gente tem a oportunidade de corrigir com uma multa bem mais reduzida, ou às vezes até em algumas situações sem multa, é sempre muito interessante. Muito obrigado, Neto. Reginaldo? Euclides, a gente agradece mais uma vez esse espaço, né, do Declare Conte. A classe de contadores, de peritos, de advogados, tributaristas é muito importante, né, nessa parceria com a Receita, né, para levar informação e transparência para os contribuintes, para os empresários, né, para que a gente tenha essa relação fisco-contribuinte cada vez mais calcada na lealdade mesmo, né? Então, a gente... essa postura, essa visão do fisco que a legislação está mudando, né? A cultura do fisco está mudando e a gente quer mudar, né? Como eu disse, a conformidade ela vai atingir toda a pirâmide de contribuintes. Então, Neto, os grandes contribuintes, né? As abordagens são um pouco diferentes, né? Em reuniões de conformidade, como eu disse, seja setoriais, seja locais, né? Aí é até mais fácil de trabalhar, porque aí você tem profissionais, né? Muito bem capacitados trabalhando nessas conformidades, e esse miolo da pirâmide aí, que é a grande base de contribuintes e de contribuintes que realmente querem cumprir suas obrigações sem sonegar, né? Então, é para esse pessoal que a gente tem que facilitar. E essa é a ideia das malhas fiscais que cada vez mais vão evoluindo, principalmente na pessoa jurídica. Então, a gente agradece esse espaço e ficando o recado, até dia 30 de novembro, seja tendo recebido o aviso ou não tendo recebido o aviso, é bacana dar uma conferida lá na ICF Contribuições, se está batendo com o dado da DCTF. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais um podcast, né? Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e Região. Em nome do Sescap, eu quero agradecer a presença do Reginaldo, sempre disponível quando a gente convida. Muito obrigado, Reginaldo, pela tua presença. Agradecer também a presença do Luiz Eduardo Neto, nosso diretor e também tributarista, né, nessa área aí. Não dá para ficar de fora, viu, Neto? Sistemas tributários, do Sescap, precisamos de vocês lá. E a todos vocês, né, agradecer, né, pela presença e deixar a nossa entidade à disposição. Podcast também com sugestões para temas, né? Muito obrigado e chegamos ao fim, então, do Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e Região.